Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, eu sou o irmão Tomás de Aquino, Santos Nonato Oblato do Mosteiro de São Bento da Bahia. E retorno aqui hoje para este nosso encontro semanal, nesta nossa preparação para a Quaresma. Desde a semana passada, começamos em nossa paróquia esta série de encontros semanais, em que vamos refletindo a cada semana sobre este tempo santo da Quaresma a partir de um ângulo, a partir de uma perspectiva. E a primeira coisa que precisamos pensar é nesta dimensão da Quaresma como tempo forte da graça de Deus, como um tempo em que Deus nos visita. Mas o que é isto, um tempo em que Deus nos visita? Nossa primeira tentação é imaginar isto como uma categoria de oposição. O tempo em que Deus nos visita versus o tempo em que Deus não nos visita. O tempo da graça de Deus e o outro tempo é um tempo que não é da graça de Deus. Não é esta a lógica. Quando dizemos um tempo forte da graça de Deus, estamos acentuando esta bondade de Deus, que conhecendo a nossa natureza, conhecendo as nossas dificuldades, conhecendo a nossa fragilidade, nos concede esta oportunidade de aprofundar a nossa caminhada de fé. Mas todo o tempo é tempo da graça de Deus. Em todo o tempo Deus nos visita. Em todo o tempo Deus está conosco. Pelo batismo, nos tornamos inabitação da Trindade Santa. E Deus está conosco sempre, porque o batismo, sacramento que imprime caráter, isto é, sacramento que modificou ontologicamente a nossa alma e nos adotou na filiação divina, nos tornou filhos adotivos de Deus. Ele nos tornou inabitação da Santíssima Trindade. E como tal, Deus está sempre conosco. E nada há que façamos, nada, nenhum pecado, nada desfaz esta aproximação, esta filiação que recebemos no batismo. É bem verdade que por nossas escolhas, por nossos pecados, podemos nos afastar de Deus. Mas este afastamento de Deus, somos nós que nos afastamos dele. Ele não se afasta de nós. Isso é interessante, porque a gente sempre pensa o afastamento de Deus numa visão de mão dupla. Não é se eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Não. Deus sempre está perto de mim. Eu é que me afasto dele. Porque em Deus não há mudança. E as promessas de Deus são irrevogáveis. Portanto, quando falamos tempo forte da graça de Deus, estamos falando um tempo em que eu, homem frágil, pecador, me dou conta de minha condição e me aproximo de Deus. Porque Deus está sempre inclinado ao perdão, inclinado ao amor, inclinado ao acolhimento. Então, a Quaresma é este tempo que a graça de Deus nos dá para fazermos um exercício de volta para Deus. Na semana passada, primeira semana da Quaresma, estávamos refletindo sobre a Quaresma como tempo de conversão. E pensando em conversão como este movimento que nos faz voltar para Deus. Entendendo que o pecado nos torna imóveis, o pecado nos faz que nos escondamos, o pecado nos tira a condição de nos movermos para Deus. Conscientes do pecado, nós nos imobilizamos e nos escondemos. Vimos isso na narrativa do Gênesis. E a conversão é este mover-se para Deus.
Hoje nós continuamos nesta temática da conversão, mas focando em um outro aspecto da conversão, o aspecto do arrependimento. No Evangelho de São Marcos, Marcos 1,15, o evangelista nos diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Algumas traduções vão nos dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas eu queria focar em duas palavras, que uma na versão da Vulgata Latina, outra na versão do texto de Marcos em grego, e que serão importantes para entendermos esta ideia de Quaresma, tempo de arrependimento. O texto grego do Evangelho de Marcos nos vai dizer assim, olha, esta frase, convertei-vos e crede no Evangelho. O texto grego vai nos dizer, metanoiete kai pisteuete en to evangelion. A palavra que nos interessa aí é metanoiete, que nós traduzimos como convertei-vos ou arrependei-vos. O texto da Vulgata Latina, porém, vai traduzir este metanoiete do grego como penitemini et credite evangelio. Penitemini. Ora, de penitemini virá o vocábulo penitência. Algumas traduções dizem, fazei penitência e crede no Evangelho. O que é que se tem aqui? Veja que nós temos a mesma passagem evangélica, mas parecem dizer coisas diferentes. Arrependei-vos é a mesma coisa que fazei penitência. Metanoiete é a mesma coisa que penitemini em latim. Metanoiete em grego é a mesma coisa que penitemini em latim. Convertei-vos e arrependei-vos quer dizer a mesma coisa. Primeiro ponto a refletir é que Jesus, no Evangelho de Marcos, apresenta um projeto para o cristão. Convertei-vos, arrependei-vos, fazei penitência e crede no Evangelho. Este é o projeto de Jesus para o cristão. Eu quero ser cristão, eu quero seguir Jesus. O que é que eu tenho que fazer? Convertei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência e crede no Evangelho. Mas a primeira coisa importante é, Jesus não está pedindo duas coisas. Converter-se e crer são duas faces de uma mesma moeda. Arrepender-se e crer no Evangelho é aceitar o projeto de Jesus. Na verdade, apesar de usar dois verbos, o Senhor está nos propondo uma única coisa. Está nos propondo mudança de vida. Está nos propondo um novo projeto de vida. Está nos propondo trocar os nossos projetos de vida pelo Evangelho. Isto é, pelo projeto de vida que ele veio anunciar, pela boa notícia, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, por esta novidade que ele traz. Pensar a Quaresma como tempo de arrependimento, portanto, tempo de conversão, mas aqui focando a ideia de arrependimento, quer dizer que precisamos fazer uma tomada de consciência da nossa realidade e transformá-la. Veja que o primeiro elemento não é
apontar para o novo, mas é refletir a própria realidade. Em geral, quando nós assumimos na nossa vida as verdades do Evangelho, nós temos a tentação de fazer isso sem olhar para trás. Isto é, agora eu amo Jesus e agora eu vou caminhar para Ele. Mas parece-me que Jesus nos quer convidar para uma parada e um olhar para dentro de si. É como se ele dissesse: olhe, é preciso fazer um balanço de si antes de assumir a novidade do Evangelho. E o Senhor não diz isso com um tom lúgubre ou para, de alguma forma, nos impor um peso ou para, de alguma forma, exigir uma satisfação moral. Não é nada disso. O que Jesus quer é que nós saibamos bem quem somos. Então, o primeiro movimento de quem crê é olhar para dentro de si e fazer um balanço de si e perceber o que em si é consistente com o Evangelho e o que em si é inconsistente com o Evangelho. E fazendo este balanço, poder empreender a tarefa de conversão. Na semana passada, em nossa reflexão, eu propus que nós fizéssemos um exercício ao longo destes dias, olhando para a nossa história, passo a passo, compartimentalizando-a, pensando: quem sou eu na vida adulta? Mas quem era eu na juventude? Quem era eu na minha adolescência? Como era eu na minha infância? Para que eu pudesse ir tomando consciência da minha realidade, da minha verdade. Porque sem tomar consciência da própria realidade, da própria verdade, não haverá verdadeira conversão. Lançar luz sobre a nossa história nos ajuda a encontrar a alegria do perdão e da misericórdia de Deus. Este exercício, porém, só tem sentido quando nós o fazemos à luz da graça de Deus, isto é, conscientes de que Deus perdoa e que Deus apaga o nosso pecado, de que Deus transforma o pecado que antes era vermelho como o carmesim em alvo como a neve, de que o amor de Deus tudo apaga. Mas como fazer isso? Uma primeira tentação nossa nesse processo de arrependimento é confiar em nossas forças. Seja em um arrependimento de cunho intelectual e subjetivo, olha, me arrependi, tomei a decisão, estou arrependido, como se o seu movimento solitário fosse capaz de alcançar o perdão. Ou o contrário, imaginar que eu preciso me submeter às práticas mais duras de penitência, e aí a penitência entendida como o impor-se flagelos, sejam eles corporais, sejam eles espirituais,
Porque é através deste esforço que eu vou obter o perdão. Nos dois casos, o erro está em achar que a minha força, o meu agir, o meu fazer, o meu querer será capaz de me obter o perdão. Então, veja, eu vou fazer uma grande penitência, eu vou jejuar os 40 dias da quaresma, ou eu vou carregar uma cruz da minha paróquia até a Igreja do Bonfim, enfim. E este esforço meu, esta minha penitência, vai me alcançar o perdão. Ou eu me arrependi, olha, eu tomei consciência, sou uma pessoa razoável, sei que errei, então eu me arrependi, então eu estou perdoado. Nos dois casos, é o homem que está no centro. É o homem que obtém o perdão. É o meu esforço de carregar a cruz até o bom fim que vai me obter o perdão. É o meu esforço de jejuar os 40 dias que vai me obter o perdão. Ou eu posso dizer, não, como eu cometi um pecado muito grave, eu vou fazer uma grande doação à igreja. Olha, eu vou doar uns 20 cestas básicas à igreja. Ou eu vou custear aquela reforma do salão paroquial que a paróquia está precisando, eu vou fazer isso como penitência pelos meus pecados. Veja. As modalidades podem ser diferentes, mas a lógica é sempre a mesma. Eu obtenho o perdão pelo meu esforço. No anúncio programático de Jesus no Evangelho de Marcos, ele nos coloca dois verbos. Metanoiete, kai pisteuete. Convertei-vos e crede. Ora, converter-se e crer significa que o arrependimento, a conversão, está ligada ao ato de fé neste Deus, neste evangelho que nos é anunciado. A conversão, portanto, o arrependimento, portanto, é dom, é graça, é dom gratuito de Deus. Vem-nos de Deus. Quando pensamos em Quaresma como tempo de penitência, precisamos ressignificar a nossa ideia de penitência, para perceber que, sem o concurso da graça de Deus, sem Deus que nos ama e que vem ao nosso encontro, nenhum esforço nosso será capaz de obter o perdão. Então isso significa que eu não preciso fazer penitência? Isso significa que eu não preciso de nenhuma ascese, de nenhum movimento ascético? Eu não preciso jejuar, eu não preciso dar esmolas, eu não preciso rezar. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que tudo isso tem sentido porque Deus me ama e me perdoa. E o perdão de Deus é gratuito. Então, a primeira coisa que a gente precisa é desfazer uma ideia um tanto comercial de nossa relação com Deus. Ora, se eu rezar muito, ele me ouvirá. Então, veja, não basta rezar um rosário. Eu preciso rezar 10 rosários. Ou, não basta rezar um rosário bem rezado. Eu preciso rezar não sei quantos rosários. Ou, eu preciso jejuar não sei quantos dias. Ou, eu preciso fazer tais doações. Enfim,
É uma lógica comercial, de que, olha, se eu der muito, Deus me devolve muito. O nosso Deus opera de uma maneira muito diferente. Os dons de Deus são gratuitos. Deus não nos ouve porque rezamos muito, não nos perdoa porque fazemos muita penitência. Ele nos ouve porque nos ama, ele nos perdoa porque nos ama, e o seu amor é gratuito. Quando nós tomamos consciência disso, da gratuidade do amor de Deus, todas as nossas obras de misericórdia, as nossas orações, as nossas penitências ganham um novo sentido, porque elas deixam de ser tentativas de negociar com Deus e passam a ser expressões livres do nosso amor por Deus. Na igreja primitiva, nos primeiros séculos do cristianismo, o tempo da quaresma, tempo de conversão, tempo de arrependimento, era marcado pelo percurso penitencial dos pecadores públicos. Esse percurso começava com as cinzas da quarta-feira de cinza, esse sinal público de eu sou um pecador. Vimos que no início apenas os chamados pecadores públicos, isto é, aquelas pessoas que cometeram graves pecados e pecados de conhecimento de todos, assassinato, adultério, apostasia, principalmente esses três pecados que eram pecados, eram os pecados mais escandalosos na comunidade primitiva, não é? Atentar contra a vida, atentar contra a santidade do matrimônio, o adultério, atentar contra a santidade de Deus, a apostasia, a idolatria. O cristão, então, se reconhecia pecador, assumia as cinzas, esse sinal antiquíssimo da caminhada de conversão, e iniciava esse percurso, que era marcado por orações especiais, por práticas penitenciais especiais e pelo afastamento da comunidade, pela excomunhão. A gente entende excomunhão na mentalidade moderna como uma punição, não é? Fulano foi excomungado, não é? E, enfim, na minha infância isso era pior xingamento que existia, né? Chamar de excomungado, Ave Maria, era a pior coisa que poderia existir de se dizer. Na igreja primitiva, essa ideia de excomunhão, tirar da comunhão. Excomungar é afastar da comunhão. Tinha uma noção de, retirar o pecador público do convívio da comunidade como uma forma de penitência, para que ele fizesse o seu percurso de arrependimento. Essas excomunhões eram afastamentos físicos, isto é, o sujeito estava proibido, por exemplo, de participar da Assembleia Dominical, de participar da missa. Ele estava excomungado. Nesse período, ele estava afastado da vida comunitária. São Bento, quando trata das excomunhões na sua regra, é muito interessante que ele fala dos tipos de excomunhão que haveria no mosteiro entre os monges, e ele diz assim, olha, ele vai comer sozinho. Se os monges almoçam ao meio-dia, ele vai almoçar às 3 da tarde. Se os monges almoçarem às 3 da tarde, ele vai almoçar às 5. E vai comer sozinho, e ninguém vai falar com ele. Isto é, ele vai estar afastado do convívio da comunidade.
Às vezes essas penitências, na história primitiva do cristianismo, essas excomunhões, esse afastamento para o percurso penitencial, às vezes se tornava muito longo. Excomunhões que duravam anos, até que o sujeito pudesse voltar ao convívio da comunidade. Mas, ordinariamente, aqui estamos falando desse período de 40 dias. A expulsão da comunidade, assumir a sua condição de penitente, isto é, de alguém que está num processo de arrependimento, de volta para a comunidade. Lá pelo século VI, a Igreja de Roma estende o sinal das cinzas para todos os cristãos, não mais apenas para aqueles tidos como pecadores públicos, idólatras, adúlteros, assassinos, mas todos, entendendo que todos pecamos e todos precisamos de arrependimento. E neste momento, o percurso quaresmal passa também a ser para todos os cristãos. Todos nós, portanto, recebendo as cinzas na quarta-feira de cinzas, assumimos e entramos neste percurso quaresmal. Ora, o primeiro passo, a tomada de consciência. O segundo passo, tomando consciência do pecado, nos arrependermos dele. Terceiro passo, mover-nos de volta para Deus através das obras de penitência. E aqui está o ponto que eu quero destacar hoje. Ao assumirmos que estamos com as cinzas na testa, isto é, que nos assumimos pecadores e que iniciamos um processo de retorno para Deus, um processo de penitência, um processo de arrependimento. Por isso nós chamamos também o tempo da quaresma de tempo penitencial. Poderíamos chamar, e seria muito bonito chamarmos, tempo do arrependimento. Isto é, tempo em que nós fazemos um profundo e sério exame de consciência, identificamos as nossas fragilidades e nos apresentamos diante de Deus. Vamos lembrar daquela imagem do Gênesis novamente? Adão, quando toma consciência de que pecou, se veste. Precisamos fazer o contrário, porque esse vestir-se de Adão é esconder-se. Precisamos tirar as vestes e aparecer nus diante de Deus. Isto é, mostrarmos a realidade da nossa natureza, do nosso pecado, da nossa incapacidade de amar. E plenamente revelados diante de Deus, fazermos profissão de fé no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O perdão vem, portanto, como um gesto gratuito de Deus que, vendo nosso arrependimento e nossa fé, arrependei-vos e crede no Evangelho, nos perdoa e nos acolhe. O percurso penitencial, ou percurso quaresmal, precisa ser, portanto, vivido nesta dimensão da gratuidade do amor de Deus. E tudo que fazemos na quaresma, fazemo-lo como expressão do nosso amor por Deus e não como uma negociação com um Deus que vai me perdoar mais se eu lhe der mais na moeda da penitência. E alguém poderia dizer, mas irmão, então isso quer dizer que não são importantes as práticas penitenciais? Não, ao contrário, são muito importantes. Mas são muito importantes para mim e não para Deus. Isso é que precisa ficar claro. Quando eu tomo consciência de meu pecado e me arrependo,
eu preciso fazer um percurso penitencial. Para neste percurso penitencial, eu desenvolver o caminho de volta para Deus. A penitência é, portanto, para mim e não para Deus. Ela aproveita a mim e não a Deus. E Deus não precisa da minha penitência para me perdoar. Só que o perdão de Deus não violenta a minha liberdade. E isto é algo que a gente precisa ter muita consciência. Deus nunca violenta a nossa liberdade. Portanto, Deus nunca nos transforma contra a nossa vontade. Deus nunca invade o nosso coração e o modifica sem que nós tenhamos antes aberto a Ele nosso coração e nos colocado em atitude de transformação, em atitude de mudança. A penitência é, portanto, um processo para a minha transformação e não para, de alguma forma, recompensar Deus por seu perdão ou comprar o perdão de Deus. Mas do que é que a gente está falando quando falamos de penitências? Em primeiro lugar, vimos que a palavra penitemini, em latim, está relacionada à palavra metanoete, em grego. Portanto, vimos que a gente está falando da ideia de arrepender-se, de converter-se. Em português, porém, e na tradição da igreja, penitência ganhou um sentido de exercícios, ou diríamos um sentido ascético. São Paulo vai nos dizer que, como os atletas se exercitam para a competição no ginásio, e São Paulo tinha em mente aquela ideia das competições dos atletas gregos, também o cristão precisa se exercitar espiritualmente. Esta penitência, esta ascese, ela é necessária para que nós possamos nos reeducar na graça de Deus. Alguns de vocês podem já ter passado pela experiência, ou pode conhecer pessoas que passaram pela experiência de fazer reeducação alimentar. Olha, tinham determinados hábitos alimentares que eram hábitos alimentares ruins para a sua saúde por diversos motivos. E que precisavam fazer uma reeducação alimentar. Reaprender a se alimentar. É um processo longo e um processo, às vezes, muito difícil, mas que dá excelentes resultados. A penitência é uma reeducação espiritual. É um processo pelo qual eu vou recolocando as coisas no lugar, porque o pecado desarruma aquilo que a graça de Deus havia arrumado. Deus nos criou para a perfeição. Pelo pecado, nós desarrumamos, desorganizamos as condições para sermos, de fato, felizes na graça de Deus. A penitência se torna, então, um exercício de restauração da ordem querida por Deus. Então, se eu bebo demais, eu como demais, se os meus hábitos alimentares estão em desacordo com o projeto de Deus,
Eu me submeto a uma penitência, por exemplo, eu subtraio algo da bebida, algo da comida. Ou se eu sou incapaz de ter de fato o controle sobre os meus desejos, eu faço um exercício para, olha, eu vou agora comer menos, mesmo querendo comer mais, ou eu não vou comer determinado alimento, a abstinência, por exemplo, de carne, ou não vou beber álcool, ou não vou beber determinado tipo de bebida, não tomarei determinada bebida, como um exercício para me reeducar espiritualmente. E ofereço isso a Deus como sinal de arrependimento. Veja, e Deus acolhe este meu dom, este meu exercício, esta minha penitência, acolhe e abençoa. Mas veja, não é este exercício em si que me alcança o perdão. O perdão me vem da graça de Deus, da sua misericórdia, que é gratuita. A igreja, ao longo dos séculos, estabeleceu, para o período quaresmal, dois grandes exercícios de penitência corporal: o jejum e a abstinência. E estabeleceu estes dois exercícios porque a igreja, que conhece o ser humano como ninguém, sabe como nós somos governados pelo estômago, né? Como o prazer da mesa nos seduz e nos conduz. E é como se a igreja dissesse assim, olha, então você precisa reeducar espiritualmente, reeducar-se espiritualmente, e vamos começar por este lugar onde os seus instintos se dissipam, onde os seus instintos têm largo controle. Então, é um excelente exercício quaresmal a abstinência. Seja a abstinência de carne, que a igreja prescreve para as sextas-feiras da quaresma, as quartas e sextas-feiras, que são os dias tradicionais de jejum e abstinência. Ou a abstinência de carne durante toda a quaresma, ou uma abstinência de algum outro produto, como um exercício de autocontrole, um exercício de reposicionamento daquilo que tem importância na nossa vida. Olha, não são os meus instintos que governam a minha vida, é a minha racionalidade. Ou o jejum, a subtração de uma das três refeições, das três grandes refeições do dia. E aí é preciso ter claro, jejum, do ponto de vista canônico, significa das três grandes refeições do dia, eu realizo apenas uma, qualquer uma das três, e as duas outras refeições eu as realizo de forma tão frugal que as duas juntas não fazem uma única refeição completa. E ao longo do dia não como outros alimentos sólidos. Isso é jejum. Isto é o jejum do ponto de vista canônico, que é também um exercício antiquíssimo e muito recomendado pela igreja. Hoje, obrigatório apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa para todos os cristãos dentro da idade canônica, né? Maiores de 18 anos e menores de 60. Os maiores de 60 e os menores de 18 são dispensados da obrigação do jejum, mesmo nesses 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas você pode livremente dizer: jejuarei as sextas-feiras da quaresma, jejuarei as quartas e sextas-feiras da quaresma, jejuarei ao longo dos 40 dias, excetuados os domingos, porque domingo
não se faz nenhum tipo de penitência porque é Páscoa. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo é festa da ressurreição do Senhor. Mesmo no tempo da Quaresma, todo domingo é dia da alegria pascal. Neste dia não se jejua, não se faz nenhum tipo de penitência. Porque é dia em que celebramos com alegria a vitória de Cristo sobre a cruz. Mas enfim, voltando, você pode escolher fazer exercícios de penitência, mas precisa fazê-lo conscientes do que eles são. Esforços para poder reeducar-se na graça de Deus. E não como um negócio com Deus. Olha, como o meu pecado foi muito grave, eu preciso jejuar os 40 dias da Quaresma. E com isso eu vou ganhar o perdão de Deus. Como se Deus estivesse condicionado pela sua ação, pela minha ação. Mas eu posso jejuar como um esforço ascético de me abrir para a graça de Deus, reconhecendo que eu preciso me abrir para a gratuidade de Deus. Mas seja o jejum ou a abstinência, ela vai ter sempre essa dimensão também do irmão, porque a vida cristã, ela tem sempre uma dimensão vertical, eu e Deus, mas sempre uma dimensão horizontal, eu e os irmãos. Lembra, São João vai dizer, se você diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama ao irmão a quem vê, você é mentiroso. Ninguém ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê. É no irmão a quem vejo que eu amo a Deus a quem não vejo. Portanto, o jejum e a abstinência terão também essa dimensão de ajuda fraterna. A igreja vai sempre nos dizer, olha, tudo que você subtraiu de si pelo jejum ou pela abstinência, não guarde para si, mas entregue para a caridade, porque já não é seu. Ao subtrair de si, num exercício penitencial, isto que você subtraiu de si já não é seu, mas é do irmão, a quem você vai doar na caridade. Mas esses exercícios, e nós falamos de 2, poderíamos falar de vários outros exercícios penitenciais, precisam ser vivenciados nesta dimensão de abertura, para não cairmos na tentação pelagiana de achar que é o meu esforço que obterá a graça de Deus. Também a penitência pode se manifestar pelo aumento das orações. Olha, eu agora vou rezar o terço todos os dias. Eu não rezava o terço todos os dias, mas agora na Quaresma eu vou rezar o terço todos os dias. Ou eu rezava o terço e agora eu vou rezar o rosário neste período de Quaresma, como um esforço de conversão. E também isso é importante, porque a oração é este tempo, espaço em que eu vou estreitando o meu laço de intimidade com Deus. Mas não pode ser vista como um negócio. Olha, como eu preciso de uma grande graça, eu vou rezar muito. Mas eu não vou rezar muito como um exercício de confiança no amor gratuito de Deus. Não, eu vou rezar muito como um negócio. Como a graça é grande, eu preciso... Como eu quero receber muito, eu tenho que dar muito. Então, neste meu negócio com Deus, a moeda é a oração. Não. Ao aumentar o tempo de oração, ou aumentar as formas de oração no período quaresmal, como um exercício penitencial, o que eu estou fazendo é fazendo um processo de reeducação espiritual para que o meu coração, a minha alma, possa ir se abrindo
ao dom gratuito de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nesta reflexão desta semana, eu quero te pedir que reflita sobre a sua caminhada penitencial e pense: que exercícios eu quero fazer nestes 40 dias de Quaresma? Que novas orações eu quero fazer, ou que novos exercícios penitenciais eu quero fazer? De preferência, aconselhar-se com o diretor espiritual, com o pároco, com um irmão mais maduro na fé, para a gente evitar também os exageros. Ah, eu vou jejuar os 40 dias da Quaresma. Mas eu nunca fiz um jejum na minha vida. Então talvez seja melhor não começar jejuando os 40 dias da Quaresma. Ou, não, eu vou rezar 10 rosários por dia. Mas, meu irmão, 10 rosários? Você tem tempo para rezar 10 rosários? Não seria melhor rezar um rosário bem rezado, com calma, do que rezar 10 rosários correndo, porque eu decidi rezar 10 rosários? Então, é sempre bom, é sempre necessário o conselho de um pai espiritual, de uma mãe espiritual, ou de um irmão mais maduro na fé. Então, um diretor espiritual é fundamental. Se você não tem o seu pároco, ou um irmão mais maduro na fé, que possa, junto com você, discernir: olha, talvez o melhor caminho seja este, não faça tanto, em lugar de 10 rosários, por que não 2? Por que não um bem rezado? Né? E aí, medindo as diferenças, para que você possa identificar, mas isto é importante, quais serão os exercícios penitenciais que você fará para chegar convertido à Páscoa. Da mesma forma como um atleta precisa se exercitar para a competição, o cristão precisa exercitar-se para a conversão. E quando digo chegar convertido, significa chegar à Páscoa tendo feito um exercício de conversão. Porque a conversão nunca se dá como definitiva. Ela é sempre um processo. Estaremos em conversão, em penitência, todos os dias de nossa vida, até aquele dia em que, perdoados e acolhidos no mistério de Deus, possamos contemplar a Deus face a face, eternamente, em sua glória. Que este período quaresmal possa ser um período rico de experiência da graça de Deus. Um período rico de penitência, de conversão, de exercícios de penitência, que nos levem a assumir a fé no Evangelho. Penitemini et credite in Evangelio. Arrependei-vos, convertei-vos, fazei penitência e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, meu irmão.